inspira em vocês também. Essa questão de Instagram, alguém aqui não é de publicar nada no Insta? Você? Você também? Não? Então, essa questão de publicar, normalmente também, eu sempre falo para os alunos, façam. O que acontece? Isso trabalha muito na questão de oratória, tá? É muito ligado um com o outro. Por quê? Normalmente, quando eu estou postando algo nas redes sociais, o que eu estou fazendo? Eu estou me expondo. E aí eu começo a receber comentários, começo a receber crítica, ou alguém vai ficar dizendo que eu sou influencer, ou vai ficar me criticando, ou vai ficar reclamando, ou vai ficar falando algo de mim nesse sentido das redes sociais. Até o ponto de você dizer que não... Até o ponto de você dizer que não precisa. Ó, pode escolher. Se quer lápis, caneta. Vou pegar uma caneta, obrigado. Alguém mais precisa? Então, a questão das redes sociais, ela é igual à questão da comunicação, da oratória. Quanto mais as pessoas deixam de publicar pelo que os outros vão falar, pelo que os outros vão pensar. Mesma coisa na questão da postagem da fala. Eu vou deixar de falar, vou deixar de me expressar, por quê? Por causa do outro. E aí eu falo de novo. Qual é o poder que você está dando para outra pessoa? Por que essa pessoa tem o poder de interferir na tua vida? Por que ela tem o poder de fazer isso de novo contigo? E aí você vai deixar de fazer algo que você gosta, ou deixar de você falar. Exemplo, eu sou uma pessoa que eu posto tudo. E eu gosto disso, isso faz bem pra mim. Eu sou assim, eu nasci assim e eu vou continuar assim. Mas por muito tempo, eu passei críticas por isso. De, nossa, por que postar tanto? Enquanto isso, tinha outras pessoas dizendo, nossa, que legal, eu adoro te acompanhar. Entende? Então, por que a gente sempre foca no lugar ruim, na fala ruim? Por que a gente não foca naquilo que as pessoas nos elogiam? Que é o que incomoda a gente. Exatamente. E aí incomoda, dói, e a gente dá o poder da outra pessoa simplesmente decidir o que ela vai fazer na nossa vida. A pessoa diz assim, não, o jeito que tu fala é errado. O que vocês já perceberam em mim em relação à minha fala? Tô com medo de falar. Que tu não fala chato ou alemão? Não tem sotaque alemão? Não. Abtelieba sai. Não é brincando. Eu não tenho sotaque, mas a gente vai falar disso. Mas o que acontece? Mas se eu, por exemplo, no final de semana passado que eu estava em São Paulo, eu liguei, tem uma reserva dela, falou assim, você vem de onde? Do Sul? Primeira coisa que ela falou, porque ela já percebeu que eu tinha sotaque. Mas pra gente acaba não sendo tão ainda, né, comparado a realmente os alemães, ainda acaba disfarçando um pouco. Meu problema de comunicação, que é o que me incomoda e me travou muito tempo na minha vida, é o meu R. Vocês não perceberam que o meu R é puxado? Não. Não perceberam? Em grande parte da vida, o meu R sempre foi sinônimo de bullying. A vida toda. Tu falou Red? Isso. Borado. Então, muro, sempre muito estranho assim. Mas no oeste de Santa Catarina é normal. E aí pra gente acaba sendo até normal. Mas isso atrapalhou grande parte da comunicação. E aí o que acontece? Quando tu tens um problema de fala, ou que as pessoas ficam te martirizando naquilo, ai meu Deus, quando eu vi uma palavra como é, eu ficava pensando, como que eu vou falar isso? E começa a ficar com muito mais medo daquilo pelo que os outros vão falar. Enquanto que nas outras percepções não era algo tão nítido, entende? Mas sempre vai ser aquela pessoa que vai ficar te falando e vai ficar te apunhalando em relação a isso. Então escolham quem vocês querem ouvir e principalmente nessa questão de comentários negativos ou positivos. Foquem naquilo que realmente vocês entendam. Isso é bom pra mim? Isso realmente faz sentido? Mais pessoas estão falando que eu sou assim? Aí que eu quero falar com isso? Não é só questão de não escutam o que os outros estão falando. Não tem aquela pessoa que pensa assim, nossa, não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Tem coisas que a gente realmente tem que mudar na vida. Não é porque, eu não vou ouvir o outro. Não, estão me criticando, eu não vou ouvir. Tá, essa crítica ela foi com base no quê? Mais pessoas estão me dizendo isso? Ou só uma pessoa isoladamente me falou e ainda foi na hora da raiva? Agora, se mais pessoas
Às vezes tu tá num setor e mais pessoas daquele setor têm a mesma reclamação, o mesmo feedback de ti, aí você tem que tomar um norte. Poxa, mais pessoas estão me dizendo que eu sou tímido, mais pessoas estão me dizendo que eu sou assim, mais pessoas estão dizendo que eu não sou pontual. Isso realmente está certo? Eu realmente vou continuar sendo assim? Quando a gente continua sendo assim, a gente colhe escolhas. Então, se eu continuo a falar bem, eu vou ter escolhas. É uma escolha, eu vou colher isso. Se eu não me expresso, se eu falo, se eu não falo, eu vou ter escolhas. Então, escolham quem vocês querem ouvir, escolham se aquilo lá realmente faz sentido para vocês. Mas nunca batam a cabeça de dizer assim, não, eu sou assim, não vou mudar. Gente, quanta transformação que a gente passa na vida, a gente muda toda hora. Quantas coisas, e assim, não é só mudança de comportamento, é questão de gosto. Por exemplo, eu amava, nossa, agora eu olho assim as fotos e fico pensando, gente, como é isso? Eu amava calçado colorido, eu amava meia colorida, eu ia treinar com as meias lá em cima, toda colorida, estampada, eu achava isso lindo. Hoje em dia eu olho e penso, hoje em dia, isso foi mês passado, eu olho e penso, gente, o que é isso? O gosto muda, a gente muda. Então assim, se a gente muda, por que a gente não mudar essas ações que estão nos atrapalhando também? Quando a gente vai trabalhar a questão de comunicação, a gente vai fazer a parte de comunicação e hierarquia, quando a gente vai falar de empresa. Para a gente fazer essa parte aqui primeiro, a gente vai primeiro se conhecer, porque eu falei de mim, e agora vocês vão falar de vocês também, tá? Então a gente vai fazer só uma dinâmica de balão, para mim conhecer o nome de vocês, e depois a gente faz uma apresentação com as técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Sempre o que a gente vai fazer nas nossas aulas é sempre parte prática e parte dinâmica. Por quê? Quando a gente executa aquilo que é ministrado em sala, fica muito mais fácil de entender. E cada pessoa aprende de uma forma diferente. Por exemplo, enquanto você gosta de anotar, eu também sou assim, eu aprendo anotando. Tem outras pessoas que não aprendem anotando e que só vão ali, o que a professora falou, já vão grudar. Estava até falando isso antes no carro, que eu sempre fui uma pessoa que eu tinha que acordar mais cedo para estudar, para não conseguir passar na prova, senão eu não passava. Então, realmente, eu tinha que estudar muito para passar. Então, por quê? São formas diferentes de cada pessoa buscar o conhecimento e conseguir adquirir a forma de aprender, né? Então, a mesma coisa vocês. A gente vai sempre trabalhar com formas práticas. Todos nós aqui estamos no mesmo barco, vocês nunca vão passar vergonha, nunca vai ter a questão de alguém vai rir um do outro ou coisa assim. Pelo contrário, a gente vai se tornar realmente uma fonte e força de comunicação e ajuda para que a gente saia melhor daqui. Hoje já a gente vai conseguir se apresentar, a gente vai conseguir ter algumas técnicas do que fazer e o não fazer para a próxima semana, para quando vocês estiverem no dia a dia de vocês já conseguirem executar e lembrar, poxa, já fiz isso aqui e coloquei em prática do que fiz na aula passada. E aí, no longo desses nossos 10 encontros, a gente vai trabalhar bastante a questão de medo, questão de postura, questão de traumas. E a gente vai trabalhar algo muito importante também, a questão da nossa marca pessoal. Todos nós temos uma marca pessoal. O que é? Quem não tem hoje, não consegue enxergar, a gente vai estar trabalhando em relação a desenvolver essa marca pessoal. Por quê? Como que você quer ser lembrado? Quem é você quando alguém te diz, sabe o fulano lá? Que fulano? O que eles vão falar de ti? Qual que é a tua marca? Tem algumas pessoas que dizem, sabe aquele fulano lá, aquele baixinho que sempre chega atrasado? Sabe? Essa é a marca da pessoa. Então, qual é a marca pessoal que você quer ter? Então, a gente vai trabalhar em relação disso para que vocês tenham uma marca pessoal e que vocês conheçam as qualidades de vocês. Porque os traumas, às vezes a gente não conhece todos, mas isso, a forma negativa, a gente realmente acaba sabendo mais de cor e salteado. Principalmente quando, se eu perguntar para vocês uma qualidade de vocês sabem falar assim rapidamente? Agora, se eu perguntar algo ruim de vocês, sabem falar rapidamente também? O que vem mais rápido? Algo ruim ou algo bom? A qualidade, né? A qualidade? Então, e assim, do outro, a gente já consegue falar a qualidade rapidamente? Sim. Às vezes depende. A nossa língua é muito mais afiada para criticar o próximo.
Então, às vezes, para identificar uma qualidade no outro é muito mais difícil. Então, a gente acaba tendo que treinar isso também. E aí, depois a gente vai trabalhar, então, na marca pessoal de vocês e principalmente desenvolvendo essa parte de fala, tá? Então, eu sempre quero a participação de vocês nisso, para com que as aulas sejam práticas, vocês se desenvolvam. E como eu falei, ninguém passa vergonha, ninguém vai ter medo, tá bom? Eu vou pegar um balão, então, para vocês, se alguém quiser pegar uma água. Se vocês quiserem fazer um círculo, tá? A gente vai trabalhar com círculo. Passa uma folha, por gentileza, uma para cada um, tá? Oi. O que eu quero que vocês escrevam nesse papel? Essa folha, a dinâmica é. Ele olhando, escrever. A dinâmica é falas invisíveis, tá? Por que é invisível? Porque ninguém vai saber o que o outro escreveu. Então podem escrever sem medo, não precisa colocar nome na folha, tá bom? Então, assim, essas são as duas perguntas. O que mais me trava quando eu preciso falar em público? O que eu mais gostaria de conseguir dizer sem medo? Essas duas perguntas vocês vão responder na folha, tá? E aí depois a gente vai trocar, ninguém vai saber de quem é da folha, tá bom? Sim, tem aqui. Esse aqui tá bem afiadinho, mas tá bem.
pergunta, ela é... Em que sentido? O que eu mais gostaria de conseguir dizer sem medo é o que eu falo, o que eu quero falar que hoje eu tenho medo, por exemplo. Eu quero corrigir uma postura de um líder, ou eu quero, principalmente feedback. É muito fácil a gente falar algo positivo de alguém, mas quando eu vou falar algo negativo daquela pessoa? Eu quero conseguir corrigir a postura do meu filho, por exemplo. Quero falar pra minha mãe que tal forma, a forma grosseira que ela tá falando comigo tá me machucando. O que tu querias falar que tu hoje não fala porque tu tem medo da reação da pessoa? A gente vai trocar as folhas, pode ser? Uhum. Eu vou recolher assim. Eu vou deixar uma luz contigo. Eu vou trocar assim e depois eu tiro as folhas. Tem gente, letra bonita aí, hein? Todo mundo recolheu, né? Eu vou ler aqui algumas e aí a gente fazer uma troca, tá? O primeiro ponto aqui, ó, não saber o conteúdo, esquecer alguma coisa, não dominar o assunto e saber como falar para o meu público-alvo. Essa parte aqui é super importante, a gente vai estar trabalhando bastante de como que é o público-alvo. Por quê? A forma em que eu falo hoje com o público de vocês, por exemplo, vai ter que ser diferente do que com uma turma de 10 anos. Então, o meu público ele vai mudar. Eu vou precisar dominar a minha parte de fala conforme o meu público, tá? Então, isso vocês também vão aprender a fazer em aula, tá? Como eu me sinto em relação às atitudes grosseiras. Isso é o principal fator da gente conseguir trabalhar a nossa parte emocional. Quando a gente consegue trabalhar a nossa parte emocional, acaba blindando um pouco isso. Aí acaba que assim, como diz os outros, nossa, como que você não pegou com tal situação? Mas é porque a pessoa pode fazer o que quiser contigo que você já não liga mais. Mas é por causa da blindagem mesmo, tá? Então isso vocês vão conseguir aprender também, tá? Eu vou fazer uma troca. Esse pode... Quer dizer, agora eu tenho dúvida se esse é teu. Esse não é teu. Lê esse pra mim, por favor. Sincero? Uhum. O que mais me trava quando preciso falar em público? Não conseguir me expressar corretamente, não passar confiança à minha dicção. O que eu mais gostaria de conseguir dizer sem medo, conseguir dar feedback negativo a pessoas e me expressar de maneira correta de uma forma de quem for receber entenda. A parte do medo, ela é super presente em todos, e a parte do feedback também. É justamente de como que eu vou falar algo ruim para outra pessoa. Isso a gente vai trabalhar bastante no curso, tá? Pode ler outra coisa. O que mais me trava quando eu preciso falar em público, suor frio ou medo de ser julgado pela forma que a apresentação foi feita. O que eu mais gostaria de conseguir dizer sem medo. Quero falar para o colega de trabalho como melhorar o trabalho. Ai meu Deus, isso é muito bom e é libertador quando a gente consegue fazer isso, tá? Depois que a gente consegue fazer isso, a gente pensa, por que eu não fiz assim antes? Essa parte de falar e principalmente corrigir quem está do nosso lado, eu passei anos da minha vida não conseguindo fazer isso.
E aí depois, quando chegava em casa, pensava, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Por que eu não tive essa atitude? As pessoas pisam na nossa cabeça e a gente vai indo e prejudica todo mundo ao redor, tá? Então a gente vai conseguir saber se posicionar em relação a isso. O que eu tava vendo aqui em relação, depois eu vou ficar com isso aqui comigo pra ver quais são os problemas e medos de vocês, tá? Mas, o que eu mais vejo aqui, unânime, é a questão de medo. Vocês sabiam que essa questão do medo de falar em público, ela é uma doença? Na verdade, ela é considerada realmente um problema. Isso se chama glossofobia. É a fobia de realmente você falar em público, de você saber se expressar. Então, quando você soa frio, quando você realmente tem pavor, isso não é algo só realmente mental ou medo daquilo. É realmente fator físico, realmente emocional. Tipo, você vai suar, vai tremer, vai ter um monte de problemas. Vocês não percebem que tem a questão da velocidade, a gente começa a acelerar quando a gente está falando em público? Muitas vezes, eu já vi que também tem gente que falou isso. Principalmente também a questão de gaguejamento. Acontece muito da gente gaguejar ou da gente falar algo e daí assim. Vamos supor, eu tô aqui com o meu texto. Só eu sei que tem esse texto aqui. Se eu errar, ninguém vai saber o que eu errei. E aí você falou assim, nervosismo. Aí você começou a falar errado e atrapalhou aquilo lá. Pronto, nossa, já começou a ficar vermelho e já começou a suar em relação a isso. Não, errou a palavra, lê ela novamente ou pula e contorna. Não precisa pedir desculpas quando erra. Errou, continua. As pessoas nem vão perceber, muitas vezes. Agora, se tu ficar ali martelando naquela palavra, ficar repetindo aquela palavra, aí as pessoas vão o quê? Perceber. Vão focar naquele problema. E muitas vezes o problema ele só está na nossa cabeça, tá? E as pessoas nem sabem. Um exemplo bem simples em relação a isso. Por exemplo, uma dança. Você aprende toda aquela coreografia daquela dança. As pessoas não sabem aquela coreografia. Ou um texto. As pessoas não sabem o que é aquele texto. O que você ia falar ou deixar de falar. Numa reunião, as pessoas não sabem que foi você que montou os tópicos da listagem. Se você esqueceu de falar alguma coisa, não se pula e pensa, meu Deus, eu esqueci, agora o que eles vão falar de mim. Não tem problema. Entende? Muitas vezes as pessoas elas nem sabem, o erro só está na nossa cabeça. Só no nosso medo, não na pessoa, a pessoa nem vai perceber. Então a gente cria um pavor e um medo desnecessário. E assim, gente, errar é humano. Todo mundo erra, o tempo todo. E assim, grande parte das pessoas que falam em público, elas também têm medo. Por exemplo, todo professor é unânime. Todo professor, no primeiro dia de aula, pensa, o que eu vou esperar desses alunos? Isso é normal. Tu vai falar no auditório, vai ser a mesma coisa. Vai fazer um discurso, a mesma coisa. Tu não sabe o que tu vai esperar. Então, o medo dessa questão da reação faz com que trave um pouco. Pense, nossa, como será que vai ser? E isso é normal com todo mundo. Só que aí vai ter aquelas pessoas que vão e fazem e você nem vai perceber. Só que aí quem tá te ouvindo na plateia vai dizer, nossa, que legal aquela pessoa falando em público, queria ser assim. E por dentro você fala assim, meu Deus. Entende? Então, assim, as pessoas que vocês estão ouvindo, elas também têm medo. Elas são iguais a vocês. Então, não tenham esse medo realmente de errar, tá? Eu vou ficar com essas folhas, porque eu vou trabalhar em relação aos medos de vocês para as próximas aulas, tá? Pra gente ser bem assertivo em relação a cada turma. E cada região é diferente. Agora a gente vai fazer uma dinâmica, é bem simples a dinâmica. Essa dinâmica ela tem como intuito de que vocês se apresentem, falem o nome de vocês, porque até agora vocês só sabem que eu sou a Beatriz, eu não sei quem são vocês. E ela vai ser simples assim. A gente vai falar o nome, eu tô com um balão, eu vou dizer, meu nome é Beatriz e eu gosto de fazer tal coisa, tá? Só isso. Meu nome é Beatriz, eu gosto de viajar. Quem passar o balão pro lado, ele tem que repetir o que a outra pessoa disse. Tá bom? Vamos começar? Vamos fazer o círculo aqui. Vamos ficar em pé. Pode começar? Pode. Aí a gente faz esse círculo assim, se quiser. Fechadinho, às vezes. Eu sou a Marcelene, estou de Guanabara e estou no último semestre da Faculdade de Informática. De enfermagem? Eu acredito que ela fala? Aham. No caso, eu sou o Fernando. Daí você fala, ela é a Marcelete. Tá. Marcelene. A Marcelene. Ela é a Marcelene, a Ana Gaspar, e está no No último semestre da faculdade. último semestre da faculdade.
E você é? Eu sou o Fernando, sou de Blumenau e eu gosto de estar com a minha família e gosto bastante de estar no trabalho também. Trabalha com quem? Eu tenho um restaurante. Ai, que legal. Esqueci seu nome. Marcelene. Marcelene. Então ela é a Marcelene, ela mora em Gaspar e está no semestre da faculdade de enfermagem. Fernando, ele mora em Blumenau e ele gosta de ficar com a família e tem um restaurante. Trabalha em restaurante, é isso, né? Eu sou péssima com nomes. Então, a gente vai Sou fazer péssima isso, é com muito nomes. normal. O que a gente vai fazer em questão disso? De nomes, isso é técnica também, tá? Por exemplo, eu declaro o sobrenome da pessoa e eu declaro o nome. Porque é a forma da pessoa se localizar, essa memória fotográfica também. Para a gente ficar mais fácil nossa dinâmica, a gente só repete do colega do lado mesmo. Então, que nem só tem que repetir do Fernando, daí agora você fala o seu e você só vai repetir o dela, não precisa repetir os anteriores. Senão até hoje. Tudo bem. Passando frio já. Facilitei, hein? Pode se Meu apresentar. nome é Chayane, eu sou de Gaspar e eu gosto de muitas coisas, né? Também gosto de ficar bastante com a minha família, sou bem família. Gosto muito de ler, tá no meu top máximo. E também gosto de conversar, me comunicar e sair com os amigos. O nome dela é Chayane, ela é de Gaspar, gosta muito de se comunicar, ler e sair com os amigos, né? Eu sou o David, eu quero melhorar minha comunicação, trabalho com público, assim, atendimento, serviço, né, empresa. E o que eu queria dizer? Quero melhorar o sorriso. Achei interessante. Sim. Ele é dele, ele trabalha de Blumenau, trabalha com atendimento ao público e ele quer trabalhar toda a parte de comunicação, atendimento ao público e melhorar a questão do sorriso. Isso. Meu nome é Beatriz, eu sou apaixonada em dar aula, amo café e adoro viajar. Isso aí. Ela é Beatriz, ela manda aula, toma café e para viajar. Isso aí. Então, pessoal, eu sou Cristiano, eu adoro viajar quando dá, né? Eu trabalho bastante. Hoje eu sou gerencio 30 colaboradores. Ele é cristiano, ele gosta de viajar. Quando dá. Eu vou pedir desculpa porque eu tenho algo em relação à memória recente bem, por problemas pessoais, então esqueço bem rapidamente. Mora em Blumenau? E tem 30 colaboradores que ele é responsável. Isso aí, É isso aí. Então, meu nome é Cristina, sou de Gaspar, tenho 50 anos e hoje eu trabalho em 2 empregos. Então, eu trabalho das 7 da manhã até as 11, 11h30 da noite. Nossa. E quem é de Gaspar conhece o Tribus, eu trabalho lá no Tribus. Muito bom. Ela é a Cristina, de Gaspar, tenho 50 anos e trabalho em 2 empregos. Eu sou a Rafaela, sou aqui de Blumenau mesmo e eu vou estar com a minha família. Ela é Rafaela, sou de Blumenau. É de Gaspar, de Blumenau. É de Blumenau? É de Blumenau e ela está com a família. Meu nome é Celestiane, gosto que ele me chame por Celeste, eu realmente não gosto do nome. Sou técnica de enfermagem e moro em Gaspar. E amo pescar. Ai, que legal. O nome dele é Celestiane, gosto de chamar de Celeste, mora em Gaspar, é técnico de enfermagem e ama pescar. Meu nome é João Paulo, sou de Brusque, eu gosto muito de andar de moto Que legal. e trabalho no terceiro. Vem então direto? É. João Paulo, de Brusque. Moto. Moto, gosto de andar de moto. Já. Trabalho terceiro turno. Trabalho de terceiro turno. Meu nome é Andréia e eu amo ensinar. Ai, que legal. O nome da nossa amiga Andréia e amo ensinar. Meu nome é Marco, tenho um restaurante, tenho o Fernando. Legal. Fernando, eu sou mais travado, dá pra perceber. Gosto de ficar com minha família e fazer minha terapia, né, que é o jiu-jitsu. Sim. Isso aí. O que eu queria mostrar com essa dinâmica?
A gente vai fazer uma apresentação depois, mas que eu queria mostrar essa dinâmica. O quanto a importância de falar, mas também saber ouvir. Então, assim, o quanto que muitas vezes a gente está ansioso pelo próximo que vai vir e acaba esquecendo de ouvir. Outro fator é a questão de realmente de lembrar. Muitas vezes a gente erra de lembrar. E a questão do lembrar é muitas vezes a questão da quantidade, sobrecarga mesmo da vida, de estresse principalmente, tá? Então, por exemplo, o que estava acontecendo muito comigo, eu fazia assim, ó, o pessoal tirava muito sarro de mim, tá? Eu começava assim, ó, então, deixa eu te falar, a pessoa ficava esperando e eu esqueci até que eu falei, deixa eu te falar, entende? Por causa da questão do estresse, de tanta coisa. Então, eu ficava assim, eu tenho que falar com a pessoa, mas sumia a palavra, tá? Então, quando isso começar a acontecer, essa questão de memória, e a pessoa falar pra vocês, primeiro as pessoas tiram sarro, daí depois começa a se policiar pra ver se realmente não é verdade. E aí, se for, comecem a se atentar, assim, pensa realmente, eu vou falar, pense no que eu vou falar, tá? Pra fixar mais a questão da memória. Outra situação. Vocês perceberam que não deu uma ansiedade aqui? O Michael já estava ansioso, meu Deus, tá chegando a minha vez. A gente vai criando essa ansiedade porque, será que eu vou conseguir decorar o outro? Mas por quê? Além de eu ouvir o outro, eu também não quero decepcionar o outro. Eu também não quero decepcionar o que a outra pessoa falou, é importante para ela. Então, de novo, nossa dinâmica mostrando a questão da comunicação, que além de a gente saber falar, a gente também precisa ouvir o outro. E principalmente se interessar em ouvir o outro, tá? Muitas vezes a pessoa só precisa falar e a gente precisa conseguir ouvir. Não tem aquelas pessoas que dizem, nossa, você é um bom ouvinte? Quando alguém diz pra você assim, você é um bom ouvinte, receba esse elogio, porque faz a diferença na vida da pessoa, entende? Saber ouvir é tão importante quanto a gente saber falar, tá? Então, quando alguém fala assim pra vocês, nossa, obrigado, você é um bom ouvinte, aceita isso, porque é tão importante quanto, tá? Então agora a gente pode voltar para o nosso lugar e a gente vai fazer a nossa parte agora de técnicas. Se vocês quiserem montar a carteira para ficar diferente do que eu vou falar, aqui a gente tem várias responsabilidades que a gente vai ensinar, tá? Mas o que eu quero, tem vários outros slides anteriores, mas eu já quero, senão não vai dar tempo hoje. Eu quero que vocês aprendam isso para vocês irem colocando em prática durante a semana, tá? Então, por isso que eu já mudei a sequência aqui. Tudo que a gente for falar é uma técnica de apresentação, eu estou me apresentando. Vocês se apresentaram agora, mesmo que sempre começou uma apresentação, tá? Então, sempre quando a gente for falar, a gente tem técnicas. E em todo momento que você for falar com alguém, ou para uma equipe, reunião, palestra, seja qual for o assunto que eu havia mencionado, se preparem em relação a como. Montem um roteiro, façam tópicos daquilo que vocês vão falar. Não vão para reunião ou para qualquer coisa que vocês vão fazer de falar sem anotar as coisas. Eu não sou de escrever, anota no celular. Vocês vão esquecer. Esquece total. E aí depois bate arrependimento. Nossa, eu marquei uma reunião, nem precisava, porque não deu 5 minutos. E eu tinha tanta coisa para falar. Esquece. Aí assim, ó, uma técnica que eu usei aqui antes, vocês nem perceberam. Quando alguns terminavam de falar, eu falava junto. Por quê? A outra pessoa já desviou o foco e esqueceu o que o outro do lado falou. Entendeu? Porque é realmente a questão do poder da comunicação. Se não tiver isso anotado ali numa reunião, a pessoa, você está lá no tópico 1. Começou a falar, a outra pessoa mudou o assunto, pronto, já era, esqueceu, tá? Então sempre montem um roteiro de tópicos daquilo que vocês vão falar e querem expressar na reunião, tá? Isso vai gerar menos ansiedade com vocês e vai fazer com que vocês não esqueçam de falar nada. Então anotem sempre por tópicos do que é importante ser falado. Na questão, de novo, do que é importante, quem é o público de vocês, quem vai ouvir vocês? Que idade essa pessoa tem? É um liderado? É um funcionário, um colaborador? Quem é que vai me ouvir? Então, cuido disso também. Como esse público costuma reagir? Você sempre tem que pensar nisso. Eu vou para uma reunião, eu sei que aquela pessoa é difícil de lidar. Então, como que eu vou falar com ela? Outra coisa que a gente vai trabalhar muito no curso. Como cada pessoa tem o seu temperamento, a sua forma de reagir, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que
gostam de tudo muito redondinho, assim, ó, de falar todos os mínimos detalhes. Tipo Beatriz. Beatriz fala todos os mínimos detalhes. Outra pessoa não fala os mínimos detalhes. E daí a outra pessoa fala e fica assim, tá, me conta, continua a história, eu quero saber. E para outra pessoa aquilo lá já é tudo. Já foi. Aquilo lá é aquilo que ela ouviu. Já eu não, eu preciso saber de todos os detalhes, eu falo todos os detalhes. Mas por quê? Eu sou assim. E agora, se uma pessoa vir me falar de tal forma, se uma pessoa quer me conquistar e vir me falar de tal forma, eu vou dizer não vou comprar aquele produto daquela pessoa, não vou comprar aquela ideia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de detalhes. Agora, se tem uma pessoa que não gosta de detalhes, que eu falo, você não gosta de detalhes, eu não posso ir lá mostrar a minha ideia desse formato, falando todos os detalhes da pessoa. Não, tem que ser rápido e objetivo. Ó, a minha ideia é assim, eu quero fazer assim, porque vai trazer tal resultado, assim, assado. Eu vou ter que ser objetivo. Isso se eu sei quem é a minha pessoa que está ouvindo, tá? Então, se você já trabalha com a pessoa, já dá para sentir um pouco, tá? Então, pensem como a pessoa vai reagir e trabalhe a favor dela, tá bom? O Beatriz, e se você não sabe? Porque às vezes lá na AMP tem umas reuniões, aquela AMP lá em relação a mulheres, né? Então às vezes elas fazem uma roda de conversa para você vender o teu serviço, sabe? Sim. Então você não sabe se a pessoa é dessa forma do detalhe ou se ela gosta que seja mais rápida e objetiva. Como é que você vai lidar se tu não conhece ali? Sim, sempre vai ter que se comportar conforme a região, a situação. Por exemplo, a gente trabalha muito com a questão de espelhamento. Vamos supor, eu chego num lugar e a pessoa está falando alto. Eu sei que eu não preciso baixar o meu tom e ficar baixo. Eu posso pegar e me adaptar ao tom da pessoa. Agora, se eu chego, bom dia, tal, num olho e a pessoa tá lá assim, ó, no 110 e você tá no 220, baixa o teu tom igual a pessoa, se espelha no que a pessoa tá. Então, se quando você for fazer uma venda de um produto, ou assim, em roda, normalmente tem um tempo, né? Exemplo, tem 1 minuto. Então, em 1 minuto eu vou ter que ser muito objetiva. E para te ser objetiva, realmente vai ter que montar um roteiro de texto daquilo que você quer vender para te não esquecer. Porque senão vai chegar na hora, vai se atropelar nas palavras e esse 1 minuto é pouco. Então, sempre quando a gente vai a algum lugar, normalmente tem regras de tempo ou de exposição. E se a gente não conhece quem vai nos ouvir, vamos trabalhar na questão de quais possíveis perguntas essa pessoa pode me fazer, tá? Outra coisa, vocês vão se moldar as pessoas, mas não sejam um personagem, tá? Eu não preciso ser um personagem para agradar ninguém ou para conquistar alguma coisa. E sim, é se moldar, não precisa tirar a essência de vocês ou ser uma pessoa aqui e uma pessoa lá fora, tá? Então, assim, em questão de apresentação, a gente vai fazer algumas dicas agora, tá? Quando eu vou me apresentar em público, uma das técnicas é a questão de segurar algo na mão. Vocês já viram que muitos palestrantes estão com canetão na mão? Isso é exatamente estratégia. Por quê? A partir do momento em que eu estou com o canetão na mão, isso aqui me traz firmeza. O fato de eu estar com o canetão na mão me deixa firme. E aí eu agarro nisso aqui, eu já vou descarregar minha atenção no canetão, tá? Então, quando vocês forem se apresentar em público ou falar na empresa, ou estou muito nervoso e quero falar com alguém, segura algo na mão, mas algo que não vai ficar caindo, ou tipo, não vamos ficar fazendo assim agora, senão vai chamar a atenção de quem está vendo e vai tirar o foco em você. Então, use sempre algo na mão para descarregar a atenção, tá? Isso ajuda bastante. Mulheres que estão de salto, algo assim, não sou habituada a usar salto, nessa reunião eu preciso usar salto. Tentem ver a forma onde vocês vão se apoiar, para realmente usar o chão como base de sustentação de vocês. Então, usem realmente o calcanhar como base de sustentação, tá? E tentem nunca ficar apoiados nas coisas, quem não tem tanta habilidade em relação ao salto, algo assim, para realmente não desequilibrar, tá? Então, quanto mais a base de vocês estarem assim, firme, melhor vocês vão estar seguros, tá? Então, segurem algo na mão, pode ser um canetão, pode ser um clips, pode ser algo que realmente vocês consigam descarregar as emoções ali, tá bom? Já sabiam dessa técnica? Não. Então, o corpo ele precisa de apoio quando a emoção tem, tá? E isso não é um vício, é estratégia, tá bom? Outra coisa é a questão da postura, principalmente homens.
A questão dos homens. Não tem a famosa pose segurar xixi, já ouviram falar? A questão dos homens. Normalmente os homens estão assim. E aí, não dá. Se você for fazer uma apresentação ou for falar com alguém, nunca fiquem assim o tempo todo, porque parece que vocês estão com vontade de ir no banheiro. Então, essa é a famosa pose segura xixi. Não pode fazer nesse formato e não coloque a mão dentro do bolso. Eu vou falar com alguém, normal. Pose e ficam sempre com as mãos ou segurando alguma coisa, mas não colocando dentro do bolso e nem também em posição relaxada, tá? Em questão aqui, ó, peso distribuído. Não trabalha os glúteos, a pessoa fica tão nervosa que começa a querer travar de tenso assim, né, na perna. Então, realmente tentem ficar naturais nesse sentido. Mas a questão da base aqui, realmente, das duas pernas estarem muito com o quadril, é a melhor forma, tá? E a mão para trás, pode? As duas mãos? A questão de você ficar assim parece que você está sendo preso. Então, quer dizer, é muito comum, principalmente em político, parece que já estão preparados. Assim. Mas não, é muito comum, vai ver entrevista, a pessoa está assim na TV, fazendo entrevista assim, sabe? Sempre as mulheres ficam mais fácil, de, por exemplo. Mas isso é uma estratégia de esconder as mãos assim? Não, não é. É realmente o contrário. Quando você faz isso, significa que você está tímido e está tentando teu corpo se expressar de alguma outra forma, entende? Não te traz posicionamento, te traz o contrário. Mostra que está fragilizado naquele sentido, sabe? Outro fator também é a questão das mulheres, o que ajuda, no sentido de fazer isso aqui, ó. Quando eu não sei o que fazer com as minhas mãos, e fazer isso aqui ajuda também da segurança, tá? Para os homens também. Para os homens fazer isso aqui também facilita, tá? Só não a pose lá embaixo. Agora aqui, posição dos ombros e peito. Não tem aquela questão que eu falei que o corpo fala. Questão ali de colocar a mão para trás, isso mostra o desleixo, mostra que a pessoa realmente está desestabilizada em algum momento. A questão dos ombros e peito, a gente sempre tem que pensar na nossa postura. E a postura é o nosso dia a dia também, isso é hábito, tá? Quantas vezes a gente está... Os antigos costumavam dizer, eu conheço a pessoa só pelo jeito de andar. Nossos pais não falavam isso. Eu conheço a pessoa só pelo jeito de andar. Se a pessoa anda arrastando chinelo, já não serve. Se a pessoa anda de tal forma, já não serve. Os antigos falavam isso. Então, por quê? Porque a postura fala. Então, se vocês têm que cuidar dessa questão de postura sempre reta, sempre cuidar daqui dos ombros e tô pronto pro que deve entende? Sempre postura, tá? A questão do olhar no público, tá? Essa é uma parte difícil. Uma pergunta. Pode falar. Qual seria a postura ideal, correta, desejada? Por exemplo, numa dinâmica que nós estávamos. Eu estava bem comigo, com as mãos para trás. Como se fosse uma postura que não mostra você comentou, né? Sim. Mas o que seria uma postura correta hoje para participar de uma reunião em pé, por exemplo? Porque nesse sentido, quando ali no momento você não era o liderado, você não era o líder, você não estava você se posicionando, então não tem problema. Não significa que você nunca mais vai colocar a mão para trás e vai ficar sem postura. Porque quando eu faço uma reunião com o pessoal lá, eu sempre uso, eu tô com uma caneta na mão, eu não uso o celular, porque o celular tá com o celular fora, né? A gente acaba tirando foco. Eu uso uma caneta, como você falou. Não caneta, uma caneta. Mas quando eu estou ouvindo, eu às vezes me sinto um pouco despreparado assim, não estou tão bem quanto quando eu vou apresentar. Me sinto assim, bem inseguro, compreende? Sim, parece. Quando eu estou escutando, por exemplo, porque eu tenho pessoas acima de mim, quando eu estou escutando, às vezes eu me sinto inseguro. O que seria uma postura correta? Sim. O que acontece? Eu já também acredito no que você deva fazer. Você deve ficar em pé, ou com a mão para trás, ou assim, e você não olha para a pessoa. Certamente você deve estar olhando para o muitas vezes eu jogo no olho, mas eu já desfoco, sabe? Sim, é justamente pelo medo. O que acontece? Se for algum líder, né, acima de você quer tanto absorver aquele conteúdo e está com medo de não agradar o que ele vai te passar de informação, que tu não vai conseguir ter uma troca com ele, entende? O que eu falo, e isso é muito importante, tem umas pessoas que levam muito a sério isso, quando for falar, olhe realmente no olho da pessoa. Assim, fala, muda um pouco o olhar, também não vai fixar e vai ficar lá o resto da vida
olhando fixo para a pessoa. Mas, porque assim, quando você olha no olho da pessoa e você está prestando atenção naquilo que ela está falando, isso tem um poder absoluto. Porque faz com que a pessoa realmente entenda que você está falando e que você está entendendo, que você, principalmente você quer ouvir. Entende? Então, tá de pé, tá falando, fica olhando e fica com a mão assim, ó. Não coloca para trás, não fica desleixado. Ou o homem também pode colocar uma perna um pouco mais para frente, outra para trás, fica firme, mas fica com as mãos realmente firmes. Ou pode ficar com uma caneta também, mas sempre tenta manter o olho no olhar da pessoa, sabe? Fala, e sempre cabeça erguida. A gente não precisa trabalhar de cabeça baixa, não precisa baixar a cabeça, não precisa olhar para o chão, trabalhe de cabeça erguida em relação a isso, tá? E principalmente assim, ó, quando a gente olha no olho da pessoa para querer ouvir a pessoa, é matador. Para quem te lidera, vai ficar assim, nossa, aquele fulano é um ótimo funcionário, porque ele está me ouvindo, ele está prestando atenção em mim, ele quer participar, sabe? Mas muitas vezes eu te entendo a tua postura, porque realmente é questão de, eu percebo que você quer agradar, né? Nesse sentido de, não, eu quero fazer acontecer, eu vou prestar bastante atenção na informação. Tem pessoas que às vezes desfocam, se ficar olhando, desfoca. Então a forma da pessoa aprender também às vezes é olhando para baixo, sabe? Mas a postura correta seria essa, tá? Mão na lateral, assim, fala? Sim, eu depois quando vocês ficarem em pé eu vou mostrar pra vocês, vou mandar um vídeo também. Do que fazer e não fazer. Principalmente os políticos, a gente aprende muito com eles. Sim. Aqui, agora essa parte vai te interessar, né? Sorrir com verdade. Por favor, Esse? Aham, pode falar. Esse olhar para o público, desculpa. Esse olhar para o público, ele é super importante, tá? Porque assim, ó, quando a gente vai olhar para o público, e a gente tem que, quando tá falando com mais pessoas, tem que olhar para todo mundo. Por mais que você tenha um lado preferido ou um lado mais fácil, você tem que olhar para as pessoas. Qual é o melhor formato? Sempre o triângulo. Aqui, 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 tá? Nesse formato, você tá olhando para as pessoas, mas não necessariamente você tá encarando a pessoa e tá nos olhos dela. Não, sim, você está mantendo, porque cada pessoa que está no ambiente merece saber que a tua atenção está ali. Não tem como você falar só com uma pessoa. Quando você está falando com mais pessoas, ou uma reunião, algo assim, entenda que as pessoas estão lá para te ouvir. Então, tudo aquilo que você for falar, elas estão ali para te ouvir, não precisa ficar com medo em relação a esse sentido. Mas sempre troquem assim. Tem uma professora minha que ela dizia, são tudo cabeça de repolho. Pensem que não tem pessoas, pensem que você só está olhando, está mantendo o olhar. Porque tem algumas pessoas que às vezes podem desfocar o teu olhar. Então, pode te desconcentrar e aí já era, sabe? Então, mantenham, não fiquem encarando a pessoa, e sim mantenham só o olhar, tá? Ó, inclusive tá aqui, ó, sem encarar. Então, sorrir com verdade, tá? Um sorriso leve no início e no fim, sem forçar nada durante a fala inteira. Tem pessoas que são carismáticas por natureza, já nascem carismáticas. Tem outras que não, carisma a gente não é algo assim, ou você tem ou você não tem. Não é algo que a gente realmente ganha ao longo da vida, tá? Mas a gente consegue, essa questão aqui do sorriso, ela tem que ser algo muito natural. Mas eu costumo falar até para os alunos de marketing que a questão do sorriso, ela está no nosso olhar, no nosso rosto. Não tem algumas pessoas que sorriem com os olhos? Não percebem ser algumas pessoas? Tem algumas pessoas que você olhar, o olhar é sorridente, a pessoa pode não estar sorrindo, mas o olho sorri. Ou, quando a gente percebe que a pessoa está triste, sem a pessoa dizer que está triste? Pelo olhar. Entende? Então você consegue sorrir sem sorrir. Então, é a nossa expressão. Então, muitas vezes, como que eu vou conseguir ser uma pessoa mais alegre ou mais carismática? Mudando a minha expressão facial. Isso é questão de teste, realmente, tá? Então, assim, muitas vezes a gente tem essa questão de ficar o tempo todo tenso, rígido, com a testa franzida, o tempo todo preocupado. Mudem essa questão para que, não, vou mudar meu semblante. Não, treinem isso, tá? Isso é muito poderoso. Tem pessoas que mudam a questão do olhar, mesmo o formato do rosto, pelo fato de treinar isso, de não ficar com o semblante fechado, tá? Respiração simples antes de falar. Antes de falar e gravar vídeo, eu sempre faço treinamento vocal, e a parte da boca, a gente fica travado.
A garganta ali, na questão, isso é um músculo, a corda vocal ela é um músculo. A gente fica realmente travado. Quando vocês não falarem em público, treinem essa questão vocal hoje, tá? Questão de respiração. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, faça isso uma vez, já basta, tá? Tentem pensar nisso antes, nessa questão da respiração, antes de começar a fazer uma palestra ou falar. Isso aqui, como eu falei antes, não sejam um personagem, busquem, né, ser vocês mesmos, como vocês falam no dia a dia. Outra coisa, questão de sotaque. Vocês acham que a gente deve manter ou não manter o sotaque? Manter? Sim. Nossa essência? E o que acontece? Antes, até uns anos atrás, a pessoa começava num jornal, por exemplo, ou começava a trabalhar em algo, tinha que tirar o sotaque, não podia falar o sotaque, não podia ter sotaque. Hoje não, hoje é extremamente normal e a gente precisa ter o que? A essência. Então, se o teu sotaque é desse formato, continue, só fale o português. Entende? Então, a gente não pode usar coisas específicas da nossa região. Eu não posso usar coisas específicas que eu falo, expressões alemãs lá de Pomerode e trazer uma aula em que não tem pessoas que conhecem essa expressão. Entende? Não tem como. Então, sempre falo, pode manter o sotaque de vocês, se vocês não são personagem, mas não pensem nessa questão de tirar do sotaque, tá? Então, o que eu vou querer agora de vocês? A gente vai fazer... Quem tem rede social e faz personagem para apresentar? daí é realmente um trabalho, né? De personagem disso, né? Não, ele diz que é ele mesmo, mas de verdade ele é um personagem. Entendeu? Tipo assim, ele diz que ele é um advogado, sei lá, mas de verdade ele só tá fazendo um personagem ali. Ah, tá, mas daí é específico da internet daí, né? Isso. Não, daí é normal mesmo, porque hoje a internet se vive disso, né? Uhum. Não, daí é tranquilo. Mas o que eu me refiro de sotaque e personagem é a questão de você, a sua pessoa, sabe? O seu trabalho, o seu dia a dia. Mas tipo assim, esse cara que tá na rede social e cria um personagem pra falar nessas redes sociais, isso seria errado ou é normal também? Na verdade, na internet não. Não? Na internet não. Na verdade não, porque ele é um artista, né? Na internet não é errado, não. Né? Uhum. Tá. Tem gente que faz tanto de advogado quanto de professor, de... Mas personagem, tipo, assim. estilo personagem. Daí vai de quem tá ali, o usuário, de entender que aquilo lá não é real, né? De que realmente é... Que é o personagem. que é o personagem. Uhum. Às vezes se torna um pouco difícil, mas... Sim, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Oi? Exatamente. Mas assim, quando tu vê uma pessoa na internet desse jeito, dessa forma, e aí depois, porque tu começa a seguir a pessoa por aquele jeito, por aquela forma. Depois, quando tu encontrar ela porque depois pessoal, vem as críticas, daí ele vai dizer, não, é o meu personagem. Sim, é bem isso. Mas daí depois, quando você for ver a pessoa pessoalmente, aí tu não vai. Aí tu vai ver que é totalmente diferente. É a mesma coisa o locutor de rádio. O locutor de rádio, nossa, a voz é linda, maravilhosa na rádio. E aí você ou imagina a pessoa de uma forma, quando você vai ver pessoalmente é diferente. Entende? E a mesma coisa na questão da fala. É totalmente diferente. Então, mesma coisa, aqui em Blumenau tem o Sargento Jungs, né? Ele é diferente conversar com ele no dia a dia do que a gente vê na internet, sabe? Uhum. Então, são pessoas que vivem disso, né? Pra isso, né? Então, muda um pouquinho. O que eu vou querer de vocês hoje, tá? A gente não vai conseguir, talvez, todos fazerem por causa da questão de tempo. Eu quero o quê? Se vocês precisarem de folha, a gente pode fazer, ou se precisar, pode mandar na apostila. A gente vai fazer uma apresentação com essas dicas que eu passei ali pra vocês, em questão de postura, em questão de respiração, em questão de olhar para as pessoas, tá? A gente, o que vai ser na apresentação? O meu nome hoje eu trabalho com, e algo, o que é importante pra mim, né? Essas 3 aqui são obrigatórias. Essas aqui de baixo, vocês podem escolher uma dessas 3 perguntas para falar. E o tempo é até 1 minuto, tá? Aí vocês vejam se vocês vão conseguir em 1 minuto. 1 minuto é desde o começo lá do programa ou apenas até a parte de baixo. Por que 1 minuto? Poderia ser muito mais. Mas no sentido de treinar vocês na questão de tempo realmente e só falar a objetividade. Vai ter momentos da aula que a gente vai ser muito complexo, tá? Aí a gente vai me dizer, acho que eu vou colocar um limite mínimo, né? Senão daqui a pouco vai ter gente com 10 segundos aqui. 30 segundos. Se alguém quiser um café, uma água, podem pegar, tá?
Tá. Pode escrever no celular? Pode, aham. E se não quiser escrever, não precisa, mas daí depois eu vou corrigir. Porque no caso assim, vai ter gente que vai dizer, não vou conseguir falar sozinho. Mas aí vai chegar na hora da apresentação, não vai conseguir falar, entende? Mas aí coloca conta em risco. Não, eu não quero escrever porque eu sei que eu vou conseguir falar sozinho. Pode fazer, tá? Mas aí depois que a gente for falar, tem que ler? Pode, como a gente faz em questão de apresentação, quando vocês vão montar o tópico e roteiros, vocês, é para seguir isso. Tem gente que vai ler, e não tem problema ler, tá? Mas quando a gente faz a questão da anotação, é justamente para a gente não se perder. E aí, cada empresa que estava lá me perguntando tinha um tempo de discurso na câmera. E aí, assim, foi. Eu já sabia que podia ser que as pessoas que estivessem lá, as pessoas que estivessem lá, poderiam ser que as pessoas tivessem o índice de público. Então, eu já fui preparada em relação a se precisar, levo o texto. Aí o que aconteceu? Na Câmara de Vereadores, todo mundo que ia falar chegava na tribuna e falava: ai, desculpa, eu não sabia, não sei o que, pedia desculpas para a pessoa que estava ouvindo. Sendo que eles não sabiam o que queria falar. Já é errado. Não precisa pedir desculpas porque você não sabia. Entende? Você já começa ali pedindo desculpas e a pessoa tá lá, tá, mas por que desculpa? Entende? Quem tá ouvindo não entende o porquê da desculpa. Outra coisa, daí tinha uns que levavam uma colinha
num texto assim dobrado, enfim. E aí eles falavam assim, quem levou colinha, levou coisa assim, eu trouxe uma colinha aqui pra mim não esquecer, né? Porque senão eu ficar nervoso, já começa a falar disso. Não façam esse tipo de coisa, tá? Daí quando eu fui usar a tribuna, eu falei, eu trouxe o meu texto porque isso não é errado. Eu já expliquei aos meus colegas que falaram que isso é errado, não se preocupem, isso não é errado. Levar um texto é preparo, significa que você se preparou para aquilo. Então, se você está usando uma tribuna, está usando uma palestra, vai falar em algum lugar, não tenha vergonha de estar com um caderno na mão, de estar com uma folha na mão, de estar anotado aquilo. Isso se chama preparo, tá? Então, um prefeito, como eu disse, tinha um prefeito que ele não usava nunca papel. A oratória dele era muito boa, ele chegava, falava e ele era realmente muito bom. Mas porque ele já é uma pessoa assim. Agora, outros não, sempre levam uma folha. Isso não é errado, não é vergonhoso você levar a folha. Isso é preparo, tá? Então, quando vocês vão apresentar qualquer coisa, façam isso. Outra situação também, em questão de postura, gente. Mulheres de salto, muitas vezes, elas já criam inimizade com outras mulheres por elas são de salto. Às vezes, algumas mulheres olham assim torto, fulaninha tá vindo. Aí é tirar do sarro por causa do barulho, né? O toque. Isso realmente é um pouco desconfortável, a questão do toque, mas muitas vezes a gente não tem o que fazer. Tem uma técnica que eu quero até ver se isso realmente funciona. Se funcionar, eu aviso. É grudar uma fitinha debaixo do salto que ele não faz mais barulho. Mas o que eu quero falar isso pra vocês? De que a forma que a gente chega no ambiente ela é importante. Então, se eu chegar assim, toda atrapalhada, toda cheia de coisa ou com pressa, aquilo lá já vai pegar a imagem naquele roteiro e vocês já vão estar despreparados, tá? Então, a imagem forma que vocês chegam no ambiente é muito importante. E sempre quando vocês chegarem, sempre fazem bom dia, boa tarde, boa noite e comecem a falar o que vocês querem falar, tá? Tem algumas pessoas que usam a forma, às vezes, do nervosismo até como piada. Ou, nossa, eu me preparei tanto e agora não sei o quê. Mas, tipo, usam isso de forma engraçada, mas é porque é da pessoa. Mas não tentem inventar um personagem ou fazer algo que não é da rotina de vocês, tá? Então, agora o João, né? Vai começar. E aí ele pode entrar, ele diz bom dia e depois começa a fazer a sua atividade, tá? E tu acha que isso é bom aí? Falou que as pessoas usam nervosismo a seu favor? Se já é da pessoa, por exemplo, o meu esposo, ele é muito disso, ele faz piada, mas isso ajuda ele porque ele tem uma cara de muito bravo. Então, isso ajuda muito ele. Então, por exemplo, assim, ele poderia falar a idade dele, ele fala, eu tenho 44 com cara de 43,9. A forma em que ele fala fica engraçada, entende? Já é algo que se eu for usar, ninguém vai rir, entende? Então, mas é porque ele tem uma cara de bravo, então quando ele fala, daí as pessoas não esperam que ele vai falar uma coisa dessa, entende? Então já dá uma quebrada de gelo. Então treinem isso. Vocês vão ver que a gente vai usar algumas técnicas depois de prática que vocês vão treinar no espelho em casa. Parece besteira, mas realmente é muito fundamental. Tá. Pode vir, João. Bom dia. Bom dia. Bom Meu dia. nome é João. Eu trabalho como tecelão no momento. O mais importante para mim agora é minha moto, porque eu gosto muito de moto. Já fiz a minha apresentação anterior. Por que eu vim fazer esse curso? Porque eu preciso melhorar meu currículo. Eu quero ter um emprego melhor, então eu tenho que começar. E desde cedo eu percebi que eu tinha problema na minha fala. Eu falo rápido demais e dependendo do assunto, eu me empolgo muito. Eu começo o meu tom de voz começa a ser mais agudo, minha voz é mais fina e não consigo me expressar de forma correta. Então, por isso que eu busquei o curso, por isso que eu consegui ver meu erro, como é que eu estava tendo essa fala. Então, esse foi um dos pontos. Tenho dificuldade muito de me expressar, digamos assim, eu estou trabalhando com meu colega, eu vejo que ele faz um serviço que não é o serviço adequado. Eu já pensei em falar com ele, só que eu não sei de que forma eu vou abordar ele ou de que forma eu vou me expressar para ele poder entender. Eu posso falar de um jeito que ele vai entender, mas ele vai achar, mas o João está querendo se achar. Não, é isso. Eu quero que ele melhore. Como eu estou buscando melhor, eu também quero que ele faça isso. Então, esses são os motivos. Obrigado. Parabéns!
dia. Bom dia. Meu nome é Marcelene. Hoje eu trabalho na clínica de idosos, já são 5 anos. Tá? Coordeno outra clínica também, lá em Gaspar, no Gasparinho. E tenho uma clínica no Bela Vista, que eu sou dona da clínica. Então, o que mais me importa, né, algo que é mais importante para mim hoje é a família. Né? E o que me trouxe no curso é o quê? Aprimorar mais a parte do conhecimento, porque eu tenho a apresentação do TCC agora em junho. Então eu preciso usar mais para trabalhar pela parte do medo, o modo de falar, não falar muito rápido, porque se a apresentação é em 15 minutos, eu termino em 10, entendeu? Então eu preciso trabalhar ao ponto disso. E é isso. Perfeito, parabéns. Próximo. Tem mais, ó. Bom dia. Meu nome é Maicon. Hoje eu trabalho no restaurante, tendo sushi. O que é importante para mim é a minha base, né, que é a minha família. O que me trouxe esse curso é destravar. Puxou o celular na minha frente e acabou. Não tem mais Maicon. Saber me expressar melhor na frente de reuniões com os funcionários. E também eu sou meio quieto, assim, sou mais do computador, planilhas. Porque eu sempre ouvi para falar para mim, eles falavam assim, tá falando para dentro? Daí isso aí foi me bloqueando, eu fui parando, ficando só no computador. Perfeito, parabéns, né? Muito na forma que você fala, e assim, não é, dá pra ver que é tímido, mas tu fala muito bem, não, a gente vai destravar isso aí, com certeza, tem muito potencial, nossa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Fernando, sou de Blumenau, a gente tem um restaurante, eu e o Maicon. E o motivo de eu ter vindo para cá também foi destravar, né? Eu perdi o medo de falar em público, de falar com o pessoal, com os funcionários, na hora de uma cobrança, na hora de uma reunião. Importante para mim a família, né? Estar com a família. E estar bem na minha cabeça, né? Tipo, me destravar para mim conseguir me expressar tanto na família, né? Conversar com a família, com a minha esposa, com o meu irmão, tanto no trabalho. E deixa eu ver o que mais eu vou colocar aqui. Sobre o curso, né, é importante me destravar mais e conseguir me expressar no trabalho na vida pessoal. É isso. Perfeito, parabéns. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é David. Eu trabalho com informática, falei antes para vocês. E algo que é importante para mim, eu quero melhorar minha comunicação, que é muito travada. Às vezes as palavras que estou querendo mais, que falo para dentro, as pessoas não entendem e eu fico nervoso. E o que eu gosto de fazer, escolhi uma das perguntas, fora do trabalho que eu gosto, o que me trouxe esse curso é o que eu falei. Quero melhorar a expressão. Sou muito travado, quero melhorar isso e quero desenvolver cada vez mais, aprender a sorrir melhor. Isso que eu estou aprendendo aqui aos poucos. Perfeito. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Chayane. Prefiro que me chame de Chay, acho mais amigável. Atualmente eu não estou trabalhando com nada. Há 6 meses atrás eu trabalhava num abrigo, lá Pequeno Anjo em Gaspar, acho que as meninas devem conhecer, de 0 a 12 anos. O que é mais importante para mim? Atualmente, agora, estou totalmente focada na minha família. Eu tenho 2 meninos. O meu primogênito tem 2 laudos, ele é autista e tem transtorno opositor defensor. Então a gente está trabalhando com terapias, muitas coisas dessa forma que toma-se um tempo da gente. Estou totalmente dedicada a isso, né? O que me trouxe esse curso? Eu sou apaixonada por conhecimento, gosto muito de aprender, mas eu preciso me expressar de uma maneira que as pessoas me entendam. Além de eu falar, quando eu vejo, eu já falei, eu sou impulsiva. E eu jogo de uma maneira que às vezes as pessoas entendem de outra forma. Para mim é um desafio enorme com o meu filho. Eu tenho um próprio tratamento em casa, porque ele é muito literal. E eu peço as coisas assim, para mim é óbvio, mas a pessoa não entendeu daquela forma. Vou dar um exemplo rápido. Essa semana está tendo uma reforma no asfalto. E estava uma fila imensa, a gente precisava chegar na terapia, a gente estava se atrasando. E eu falei para ele, filho,
os carros estão passando aqui, a mãe não quer passar, não é algo legal, mas olha pra mim pro lado e vê se tem alguma polícia numa frente. O que ele fez? Ele abaixou o vidro, ele olhou pro lado e ele falou, mãe, tem cavalos. Aí não era isso que eu queria. Então eu preciso também aprender a ser mais objetiva e clara no que eu peço. É isso. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Andréia. Eu trabalho como auxiliar de uma escola de reforço. Eu sou estudante de licenciatura. E o que é muito importante para mim é aprender, ainda mais porque eu sou nova. Então, eu quero muito aprender coisas novas para expandir meu conhecimento. E o que me trouxe para esse curso foi justamente para eu saber como transmitir esse conhecimento. Já que eu estou aprendendo, já estou em contato com a sala de aula, mas eu percebo que a minha dicção e como eu transmito esse conhecimento está sendo bem complicado. Então, por isso que eu procurei o curso. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Rafaela. Hoje eu sou assistente da qualidade. Eu estou há 9 anos trabalhando na TDV Dental, em Pomerode. Eu comecei como operadora de produção, fui líder de produção e hoje eu sou assistente sênior da qualidade. Algo que é importante para mim é a minha família. E dentre as perguntas eu escolhi o que me trouxe até esse curso. Foi a necessidade de desenvolver mais a minha comunicação. Hoje, como assistente, eu aplico certos treinamentos, né? E o que me trava é falar com um grande grupo de pessoas. Se é para passar, por exemplo, um treinamento para 1 ou 2 pessoas, não é dificultoso para mim, sabe? Mas quando eu tenho que falar com mais de 5 pessoas, eu já travo, e eu não passo tudo aquilo que eu treinei, que eu pensei em falar antes, sabe? É isso. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Celestiane, como eu já tinha dito anteriormente, eu sou técnica de enfermagem, trabalho numa unidade de terapia intensiva. Algo que é muito importante para mim, minha família é importante sim, mas o que eu ponho em primeiro lugar vem a minha paz espiritual e mental, que eu com isso eu consigo qualificar todos os restos. Algo que eu gosto de realmente de fazer depois, quando eu não estou no trabalho, sair para pescar. Gosto de conhecer as cachoeiras, que Santa Catarina tem belas cachoeiras, né? E também eu gosto de frequentar a praia à noite. Então, eu tenho muita dificuldade em me expressar e o que me fez mais eu procurar o curso foi saber colocar detalhadamente cada coisinha no seu lugar, assim, comecei a falar algo que era lá de trás e da frente coloco para trás, então me posicionar melhor. Sim, parabéns. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Cristina e hoje eu trabalho no CDI durante parte da manhã com crianças de 4 a 6 anos. Na verdade eu não chego em casa. Eu saio de um serviço, vou direto para os trilhos, das 5 da tarde até as 11, 11h30 da noite. E o que é importante para mim? Eu estou na área da educação, só que eu gosto da área da saúde, sou formada em psicologia. Eu busquei o curso porque eu quero fazer palestras em escolas para meninas e palestra para mulheres que foram vítimas de violência familiar ou violência doméstica, como eu fui e como eu saí. Eu também quero mostrar que é possível. Eu quero explicar para essas meninas o que são homens com transtorno de personalidade narcisista manipulador, para que elas possam detectar e assim já romper esse ciclo antes que continue. Então esse é o meu maior objetivo hoje. E aí, gente, como foi?
Deu medo? Dá medo. O que eu percebi? Eu fico muito legal, eu fico muito emocionada com as histórias. Eu sempre falo que todo mundo tem uma história que precisa ser dita. E isso é muito legal de a gente conseguir ouvir, entender e ver a transformação do ser humano, sabe? Essa parte de vocês, que eu já percebi que vocês foram utilizando. Quem utilizou o celular ou o caderno na mão já não sentiu uma estabilidade maior? Uma segurança maior do que você ficar com as mãos vazias? Quem usou já sentiu essa diferença? Sim. Eu vi que a Rafa estava tremendo, mas estava ali firme. O caderno ele serve realmente como uma base, tá? Quanto à questão de fala, vocês vão melhorando ao longo. E o que eu mais acho incrível, e que vocês também vão perceber isso, é quem fala que é tímido e tem a voz travada, não tem. Verdade. Os dois ali falaram que tem a voz que estão travados, eles não são travados. Isso foi alguém que colocou na cabeça de vocês, ou coisa que vocês ouviram, e não são, a voz de vocês são lindas. E eu fiquei assim, da onde que eles são travados? Eles não são travados. Vocês não são travados? Tirem esse medo, porque não são travados. E a voz de vocês é perfeita, é linda, sabe? Eu fico assim, nossa, mas se você não falasse, eu nunca ia saber. Então não tenham esse medo de falar, porque realmente não é travado. A questão do João, que ele falou que ele começa a acelerar, é porque tudo aquilo que a gente gosta, a gente começa a falar na empolgação, né? E muitas vezes a gente acaba se acelerando e falando. Mas na hora da apresentação, tu não acelerou, conseguisse manter ali o ritmo, tá? Então, a gente sempre usando essas técnicas de manter roteiro, pensar no que eu vou falar, é muito importante. A questão que você disse, Chay, do óbvio precisa ser dito. Ele precisa ser muito dito e realmente tem que ser dito, desenhado e falado o tempo todo. Principalmente, isso é uma questão de muita diferença se vocês trabalham ou, no teu caso, tem o seu filho, mas também em empresa é muito diferente, por exemplo, quem tem 40 anos está trabalhando com um jovem de 17, 18 anos. Gente, é um choque de realidade que é muito diferente, porque para o adolescente aquilo lá é de uma forma, é aquilo como a Chay falou, pega... São exemplos óbvios que eu penso assim, mas como assim? Eu falei que era para pegar tal coisa, entende? Exemplo, falei assim, exemplo, perguntei quantos computadores tem lá embaixo, quais estão funcionando? Ele falou, tem 12. E quais estão funcionando? Tem 12, mas não era os 12 funcionando, entende? Então são coisas, parece que a nova geração, isso não a gente vai sofrendo evoluções, né, no decorrer hormonal e psicologicamente também. Então as novas gerações, eles muitas vezes não conseguem entender mais do que duas perguntas também ao mesmo tempo, tá? Então isso é normal, isso já está sendo estudado sobre isso, porque realmente é um efeito diferente do que nós mais velhos, tá? Então a gente precisa sempre realmente saber lidar e falar o óbvio. Por exemplo, na questão de uma garrafa, fecha a garrafa e traz para mim, sabe? Por exemplo, esses dias eu falei, pode pegar o carregador do celular para mim e colocar carregar, né? Só que assim, eu falei, na verdade, pega o carregador do celular para mim. E aí, a pessoa realmente trouxe o carregador do celular para mim, mas na minha cabeça eu pensei, o que a gente faz? Ele trouxe o carregador, vou colocar carregar, entende? Isso é o que na minha cabeça é óbvio, é o que uma pessoa faria. Se a pessoa pediu o carregador, eu vou carrega, então vou colocar carregar. E daí eu vou ficar chateada que a pessoa não colocou carregar, mas eu não disse. Entende? Eu não disse, então o óbvio precisa ser dito. Eu tenho que pedir detalhadamente todos os detalhes de todas as formas, e falar e repetir tudo. E aí muitas vezes a gente vive sem essa paciência, porque a gente quer o imediatismo. Principalmente a gente quer mais rápido, quer resolver as coisas de forma com mais pressa, né? Resolutivos, assim. Então quem está do lado acaba sofrendo e a gente acaba sofrendo também. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Eu achei que vocês hoje foram muito bem já na questão de apresentação, acho que vocês já conseguiram desenvolver essa técnica. Tu vai fazer a apresentação do teu TCC, né? No teu trabalho, na tua clínica, tu também trabalha com fala com o público. E assim, tem uma voz bem bonita, me consegue se
expressar muito bem, só que eu percebo que realmente vai fazendo a questão de a voz começa a tremer. Aham. Fica muito corrido e eu. E isso acontece bastante, tá? Isso é normal. Então a gente vai trabalhar isso de cada um, tá? Então hoje eu vou fazer as anotações de cada aluno, de como foi para cada aluno, porque eu sempre faço os feedbacks individuais e a gente vai trabalhando de acordo com cada aluno, tá? A gente monta o grupo no WhatsApp e assim, sempre podem me chamar a qualquer momento. Então, ficou com alguma dúvida ou foi praticar alguma coisa daquilo que foi visto na aula, ouviu alguma coisa, olha esse oratório aqui, está certo? Olha esse estrutura aqui, está certo? Ficou com alguma dúvida? Pode me mandar no WhatsApp e a gente compartilha, tá? Mesma coisa na questão do grupo. Tem alguma coisa que vocês querem compartilhar? Podem compartilhar, tá? O que eu sempre falo, assim, questão da turma em si. Todos estão no mesmo barco, então a gente está para se ajudar em relação a isso, tá? Lá na empresa de vocês fazem, vocês dividem tarefas? Um é responsável por tal coisa, outro é responsável por tal coisa? E vocês já perceberam se nesse formato realmente é o melhor? Ou talvez vocês pensam assim, vocês perceberam se esse formato assim, realmente está certo assim, ou vocês acham que algum dia pode mudar a forma? Talvez pode mudar. Né? Porque eu falo isso? Muitas vezes, exemplo do Michael, ele fala que ele é retraído, né? Que não consegue falar e tal. Mas muitas vezes, às vezes ele vai se dar bem em outra função do que executa, do que às vezes da própria mente que está executando, sabe? Então muitas vezes a gente também tem que olhar isso. Quando você estiver nessa semana, no trabalho, no dia a dia de vocês, pensam naquilo que vocês possam mudar. Exemplo assim, eu estou aqui no meu setor. Isso é realmente bom para mim? Eu realmente sou boa nisso? Qual que é a minha qualidade disso? Tá? Muitas vezes a gente não olha pra gente e a gente não sabe naquilo que realmente a gente é bom nesse sentido, tá? Então, olhem nisso, observem quando vocês forem falar essa semana. Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa de tarefa de executar, tá? Observem essa semana quando vocês forem falar com alguém, precisar falar em público, se vocês não conseguirem seguir essas dicas que eu passei, tá? Tanto de segurar, quanto a questão de postura, quanto a questão de montar um roteiro que vai falar, isso vai facilitar para vocês, tá bom? Então eu vou montar o grupo no WhatsApp e a gente já segue para a próxima aula, tá? Adorei conhecer vocês, que a gente possa ser bem produtivos e eu vejo que vai ter muita evolução aqui, tá bom? Eu vou montar o grupo e fazer com vocês, tá? Bom final de semana. Qual é o nome do X, o restaurante de vocês, para eles verem? É o Golden. Já ouviu falar? Eu não sabia que eu quero. Eu vou montar. Eu queria fazer um conto. Eu ia falar pra eles agora. Você manda tchau rápido. A caneta tá escolhendo. Então tá bom então. Obrigada. Se quiser, eu pego. Obrigada, Tchau. Você ia apertar a sua testa? Tá.